esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou ao templo. Enquanto ensinava, os sumos sacerdotes e os anciãos do povo aproximaram-se dele e perguntaram: com que autoridade fazes estas coisas? Quem te deu tal autoridade? Jesus respondeu-lhes: também eu vos farei uma pergunta. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade eu faço essas coisas. De onde vinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles refletiam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: por que não acreditaste nele? Se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos têm João Batista na conta de profeta. Eles então responderam a Jesus: não sabemos. Ao que Jesus também respondeu: eu também não vos direi com que autoridade eu faço essas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez quero acolher cada um que veio celebrar com a gente, que nos acompanha em casa também. Olha, estava ali ouvindo as leituras e ainda fazendo algumas anotações sobre esse evangelho, né? Eu já tinha lido, estudado, feito anotações aqui no meu bloco de notas, mas à medida que eu entrei na missa, algumas coisas foram vindo também à minha mente, creio que por inspiração de Deus, sobre esse evangelho. Veja bem, o que aconteceu nesse evangelho? Esse evangelho acontece depois de Jesus ter expulsado os vendilhões do templo. Você vê que o evangelho começou dizendo: depois Jesus voltou de novo, ou novamente ao templo. Quer dizer que ele tinha estado no templo antes. E foi aquela passagem, como o padre já disse, na qual ele expulsou os vendilhões do templo. Então, veja bem, ali era uma fonte de comércio também, uma fonte de dinheiro para o templo, para aqueles sumos sacerdotes. Muitos deles forneciam os animais que eram vendidos ali, e só se podia ofertar sacrifício com os animais do templo. Existia todo um esquema de corrupção. Então Jesus denunciou isso, e quando você mexe no bolso dos poderosos, você comprou uma briga, né? Então, eles não podiam atacar os milagres de Jesus, né? Porque eles já tinham tentado anteriormente. Você se lembra daquela passagem na qual os fariseus dizem que Jesus fazia milagres inspirado por Beelzebu, pelo demônio. Lembra-se dessa passagem? Então, eles tentaram, só que o povo não acreditou, não colou. Então, como eles não podiam atacar os milagres de Jesus, as obras de Jesus, então eles começaram a atacar a autoridade de Jesus. Eles começaram a perguntar: com que autoridade você faz essas coisas? E a palavra autoridade, no original do grego que está no evangelho de hoje, é a palavra exousia, que queria dizer licença, permissão, poder de fazer. Ou seja, quem te deu licença para ensinar aqui no templo? Quem te deu permissão para ensinar aqui no templo? Você não tem o nosso carimbo, você não estudou na nossa escola, você não nos agrada. Quem te deu essa autoridade? Eles questionaram a autoridade de Jesus. Mas veja bem, vamos entender toda a trama. Eles fizeram uma pergunta, mas a pergunta que eles fizeram a Jesus não buscava o conhecimento, não visava saber, mas era uma pergunta cheia de astúcia, de malícia, de hipocrisia. Eles estavam armando um laço a Jesus, né? Eles fizeram uma pergunta, mas no coração deles, presta atenção no que eu vou dizer, eles já tinham sentenciado Jesus. No coração deles, Jesus já não prestava. No coração deles, Jesus deveria ser morto. No coração deles, Jesus era uma pedra no caminho. E por quê? Porque Jesus denunciava as obras erradas que ele fazia, porque Jesus pregava e a multidão gostava de ouvir Jesus, e ninguém ouvia com disposição, com vontade de seguir de fato aqueles fariseus, aqueles líderes. Então, no coração deles, Jesus prosperava sendo um pobre de Nazaré, que não tinha formação, que não era rico. Os fariseus, os líderes, eles eram muito ricos. Então no coração deles começou a nascer o quê? Inveja. E a inveja leva a quê? Ao desejo de destruir. Mas como é que esse homem é ouvido pelas pessoas e eu não sou? Como é que esse homem reúne multidões e eu não reúno? Como é que esse homem tem prestígio e eu não tenho? Ele não é rico, ele não estudou na escola que eu estudei. Como é que ele consegue e eu não consigo? A gente tem que tomar muito cuidado com esse sentimento chamado inveja, porque todas as vezes que você abre o seu coração para a inveja, você está abrindo o seu coração para o demônio, me perdoe a sinceridade, agir diretamente na sua vida. Diretamente. Porque qual que é a consequência da inveja? O desejo de destruir. O outro tem o que eu não consigo ter. Então, ao invés de eu, com caridade cristã, como ensina Santo Tomás, celebrar o bem na vida do outro, vibrar com o que de bom está acontecendo na vida do outro, ao invés de eu fazer isso, o que eu faço? Eu planejo a destruição. Eu quero o mal, eu quero destruir. Então aqueles homens, veja bem, eles já tinham sentenciado, definido, condenado Jesus no coração deles. Então não adiantava Jesus responder com sinceridade. Por quê? Porque eles não queriam saber. Eles queriam condenar. Isso aqui é muito sério, porque veja bem, tem pessoas que fazem perguntas para você que elas não querem saber. Elas querem que você dê uma brecha para elas te condenarem depois. Talvez pessoas instrumentalizadas pelo demônio, pela inveja. Não estou falando uma possessão, não precisa nem ser uma possessão. Mas como eu disse, se você abre brecha no seu coração para inveja, para ciúme, você age com esse desejo de destruir o outro. Destruir a fama, destruir o prestígio, destruir a conquista. Então tem pessoas que se aproximam da gente, presta atenção no que eu estou dizendo, tá? Com esse mesmo espírito que os fariseus, eram os grandes líderes, tá? Eram os grandes líderes da época. Tem pessoas que se aproximam da gente com esse mesmo espírito, que fazem perguntas, mas elas não querem saber, elas não querem entender, elas querem criticar, elas querem um ponto para expor você negativamente. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque não é toda pergunta que a gente tem que responder, não é todo detalhe da sua vida que você tem que expor em rede social.
Não é toda a intimidade da sua casa que você tem que expor para as pessoas. O silêncio de Jesus, claro, Jesus não ficou em silêncio, ele fez uma pergunta, depois eu vou falar sobre isso, que é um método muito interessante. Mas, em algum sentido, ele ficou em silêncio. Por quê? Porque ele não respondeu diretamente a pergunta. Tem pessoas que perguntam coisas da sua vida por uma curiosidade vã, por querer pegar uma brecha ali para criticar você, para construir um olhar, para tecer um olhar invejoso, calunioso, com vontade de destruir. A gente não tem que dizer da nossa vida para todo mundo, a gente não tem que expor a nossa intimidade para todo mundo. Eu fico admirado, quanta gente carente, vaidosa, orgulhosa. A pessoa, ela não quer casar. Ela quer sim casar, mas só para poder postar para as amigas que ela tem 3 filhos, né? A pessoa não quer viajar. Ela quer viajar, mas no fundo ela quer ir lá para postar. Olha, eu vim aqui. Ela nem curte a viagem, ela nem curte. Ela quer ficar postando para pensar no que as amigas do trabalho estão falando. Estou falando que você não tem que postar, mas tudo você tem que postar. Tem coisas da sua intimidade que você tem que postar mesmo, que você tem que dizer mesmo. Isso aí é entre você e Deus, né? Eu estou só te questionando. Porque tem gente que vai perguntar coisas para você com esse mesmo espírito. Como é que está a sua casa? Como é que está a sua família? Gente, eu que sou padre, você talvez já ouviu, mas nós padres acabamos tendo por ofício, ouvindo mais histórias tristes, né? Do que você talvez eu ouça. Mas quantas histórias eu já ouvi de uma mulher que tinha uma amiga, que trouxe para dentro de casa essa amiga, amigona da intimidade, vizinha, olha que feia, o marido está saindo com a outra, né? Ou vice-versa, né? O esposo saindo a esposa saindo com um amigo. Olha, eu vou ser sincero, você tem que ter amigo sim, mas para trazer para dentro da sua casa, você tem que ser muito criterioso para quem você traz dentro da sua casa. É que eu gosto de intimidade, de relacionamento. Se relaciona do portão para fora, vai jogar bola, vai para a igreja. Escolha com muito critério quem você deixa entrar quem você deixa entrar na sua casa. Porque muitas vezes você está colocando uma bomba relógio dentro da sua casa, que vai destruir a sua família, que vai destruir o seu casamento. Padre, mas a minha amiga não era capaz de fazer aquilo. Mas se Jesus falou, vigiai, porque a carne é fraca, não é? Você vai dar oportunidade? Não, padre, é que eu estou trabalhando, aí eu pedi para minha amiga limpar a minha casa para mim, só estava o marido. Pô, minha amiga, você está brincando, né? Eu não sei como aconteceu porque você não teve sabedoria. Não é desconfiar de todo mundo, mas também não é acreditar em todo mundo. Você tem que ter sabedoria. O que Jesus disse no Evangelho? Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede prudentes como serpentes e simples como pombas. Não só simples como pombas e não só prudentes como serpentes. É um mix das duas coisas. Então, eles fizeram essa pergunta. Cuidado com as perguntas que te fazem. Não é toda pergunta que você tem que fazer. Para muitas perguntas, a melhor resposta sempre vai ser o silêncio. Você não tem que dizer, mais uma vez eu digo, cuidado quem você permite entrar na sua intimidade. Nem todo mundo merece acesso ao sagrado da sua intimidade. Porque, como eu disse, tem pessoas que, como aqueles fariseus, eles já sentenciaram você. Eles já tinham sentenciado Jesus. Independente do que Jesus dissesse, ia dar ruim, porque eles já tinham sentenciado por inveja, por vontade de destruir. Nem sempre a gente tem que responder. Mas é interessante que a resposta de Jesus também, ele não respondeu, como eu disse, diretamente, então há uma espécie de silêncio, mas a forma indireta que ele respondeu foi muito inteligente. Você já ouviu falar do método socrático, né? A maiêutica, na filosofia, a gente, quando fazia a faculdade de filosofia, a gente estudava muito isso. O que é o método maiêutico de Sócrates? É o método de parturiar as ideias, né? Sócrates, como um grande filósofo, né, um líder, mestre ali, ele educava os seus discípulos da seguinte maneira, fazendo perguntas e fazendo o discípulo pensar. Porque a pergunta ela vai parturiando, ela vai fazendo nascer, dando a luz, né, a ideias. E expondo o que está dentro da pessoa. Porque eles perguntaram, Jesus, com que autoridade você faz essas coisas? E Jesus fez uma pergunta retórica, né? A pergunta de Jesus é retórica. Eu vou responder se vocês me responderem, né? Dizem que isso era muito dos judeus, né? Jesus era judeu. Diz que certa vez chegaram no judeu e falaram assim, mas por que você sempre responde uma pergunta com uma pergunta? Sabe o que ele respondeu? Mas por que não? Respondeu uma pergunta. Eu ouvi um padre contando esse dia, achei engraçado. Mas perguntaram para ele, Jesus falou, vou fazer uma pergunta para vocês então. O batismo de São João Batista, ele vinha do céu, de Deus, ou da terra, dos homens? E aí Jesus, com a sabedoria da sua pergunta, muito bem elaborada, né? A gente tem que saber fazer pergunta. Até nos seus relacionamentos em casa, tá? Às vezes você está casado com uma pessoa difícil, que tem um temperamento difícil, que está subjulgando você. Você tem que ter sabedoria, não é falar que a pessoa é o demônio. Não, ela é uma pessoa. Com os seus defeitos, com os seus erros, puxou talvez o temperamento da sua sogra, né? Não é fácil, você tem dificuldade com ela e ele puxou o temperamento dela, acontece. Mas você tem que saber se colocar, saber fazer perguntas inteligentes. Sabe, tudo bem, eu tenho esse defeito, mas isso e aquilo outro. Conversar, dialogar. Jesus perguntou, e eles já começaram a fazer matemática nas suas cabeças. Se nós dissermos que o batismo de João vem de Deus, vinha de Deus, né? Porque João Batista já tinha morrido nessa altura, Jesus vai perguntar, mas então por que vocês não acreditaram no batismo dele, se vinha de Deus? Mas se nós respondemos que esse batismo vinha somente dos homens, era algo carnal, natural, nós vamos perder o prestígio, o apoio popular. Porque todo mundo falava que João era um profeta. Então quem somos nós para não dizer? O povão, caiu no gosto do povão, entendeu? O povão dizia, João é um profeta. Então, eles ficaram encurralados e responderam, não sabemos, né? Não sabemos. Mas São Jerônimo vai dizer, no seu comentário ao Evangelho de João, nesses versículos 24 e 25, que essa pergunta retórica apresentou o dilema que expôs a grande hipocrisia dos seus interrogadores, né? A grande hipocrisia. E São João Crisóstomo, na sua homilia 67 sobre o Evangelho de Mateus, ele diz o seguinte, Jerônimo também foi sobre o Evangelho de Mateus, eu confundi. Agora São João Crisóstomo, homilia 67 sobre o Evangelho de Mateus.
Os orgulhosos e arrogantes judeus, querendo interromper o ensino de Jesus, vieram a ele e disseram: com que autoridade fazes essas coisas? Como não podiam acusá-lo mais por seus milagres, voltam-se contra ele por causa da repreensão que ele tinha feito aos negociantes do templo. E ele não lhes responde diretamente, para lhe mostrar, para evidenciar o que estava realmente nos seus corações. Olha o que São João Crisóstomo disse, aquilo que eu já vinha dizendo. Depois São Jerônimo ainda, no comentário sobre o versículo 21. Nessas palavras, eles fizeram a mesma abjeção interior, quando dizem com que autoridade fazem essas coisas, duvidam do poder de Deus e implicam que as obras dele são do diabo. Ao acrescentarem essa pergunta, negam de modo claro que ele é o Filho de Deus. Depois São Jerônimo ainda, continua comentando o versículo 26, a confissão dos judeus, tememos o povo, revela o motivo real que estava no coração deles. Não é a fidelidade à verdade, mas é o medo de perder o prestígio político e social que fez com que eles não respondessem aquela pergunta. Mas veja bem, qual que era a grande diferença entre Jesus e aqueles fariseus? Você sabe dizer? Os fariseus, eles buscavam o quê? Estar bem com todo mundo. Você conhece alguém assim que quer estar bem com todo mundo? Que quer sempre o apoio popular? Que quer estar sempre sendo bem visto pelos outros? Essas pessoas correm o risco de serem as mais hipócritas de todas. Porque Jesus, ele não estava ali para agradar uma plateia, ele estava ali para cumprir um propósito. E todas as vezes que o cristão, sabe, vive para agradar uma plateia e não para cumprir um propósito, ele corre o grande risco de se tornar hipócrita. Jesus não queria agradar a opinião pública, gente. Ele buscava e falava a verdade de Deus. Ele não queria agradar, ele queria salvar. Você já percebeu que quem quer agradar você nunca te fala a verdade? Quem quer te salvar fala a verdade. Quem quer te agradar, tô gorda, amiga. Não, já se viu. Você vira as costas e fala, parece um bujão. Aí no chão sai rolando, né? Mas não, quem quer te ajudar, minha amiga? Olha, você tem que fazer uma dieta, se cuida, você vai ficar doente. Ou tal coisa não está legal. Você já percebeu? Quem menos te ama é quem menos te tem a coragem de falar a verdade. E eu não estou falando de ser grosso, porque isso tem a ver com temperamento. Tem gente que tem um temperamento combativo e fala, escreveu, não leu, couro come, eu falo o que eu penso. Não estou falando disso não, estou falando de falta de educação não. Porque tem muitas formas de dizer a verdade. Talvez o seu marido ou a sua esposa, ele tem um temperamento mais introvertido. Então ele não vai ser combativo de chegar em você e falar, isso está errado. Mas ele está dizendo de outras formas. Você conhece ele? Você conhece a sua esposa? Você conhece a sua mãe? Ela está te dizendo, ó, isso não está bom. Mas ela está te dizendo do jeito que ela sabe dizer. Talvez com um temperamento mais introvertido, talvez de maneira mais indireta. Porque tem pessoas que são diretas por temperamento, né? Que são extrovertidas, que são estouradas. Tem pessoas que não são. Mas quem te ama vai te dizer a verdade. Quem quer te salvar vai dizer a verdade para você. Quem quer te agradar, não. Eu dizia isso na homilia do Osana Brasil no sábado e repito. Quem quer te salvar está preocupado com você. Quem quer te agradar está preocupado consigo mesmo. Ele quer que a imagem dele esteja bem. Ele quer ter benefício às suas custas. Então valorize as pessoas que te confrontam, direto ou indiretamente. Valorize as pessoas que têm a coragem para você de dizer a verdade. Valorize um pai e uma mãe que confrontam você. Valorize até um filho, talvez mais novo, mas que está dizendo, mamãe, isso não está certo. Valorize os amigos que verdadeiramente te levam para o bem e que questionam você. Porque me perdoa, todos nós precisamos de ajuda, precisamos de direção espiritual, precisamos de pessoas que nos orientem, que nos ajudem, nos dirijam. Mas existem pessoas que precisam mais. Presta atenção, você que é pai e mãe, você tem 3 filhos, 4, que seja, 2. Um parece que já nasceu mais autônomo, né? O outro você tem que dirigir, né? Parece que é um técnico, ó. Coloca o sapato, amarra o cadastro, pega o garfo, põe na boca, põe no chão, corta o bife. Já percebeu que tem criança que é assim? Parece que precisa ser modo dirigível, né? Tudo tem que ser dirigido. Tem criança que já é mais autônoma, né? Tem filho que tem uma dependência afetiva, precisa ouvir a mãe para tudo. Tem filho que já sai de casa cedo. Cada um. Tem pessoas que precisam mais de direção, né? Por quê? Porque tem pessoas, gente, me perdoe, que tem a tendência, não estou falando da doença, estou falando metaforicamente, a ser meio lunático, né? A pessoa encana com as coisas e cria coisas que não existem, começa a concluir. Ai, meu marido é assim, assado. Ai, tem que chegar alguém, dar uma sacudida e falar, ei, para, desencana. Ele é somente um homem tentando ser feliz, tentando te fazer feliz. Para, você não casou com o super-homem. Então o super-homem tinha criptonita, né? Que acabava com ele, seu marido também tem. Tem gente que encana com as coisas, você percebeu? É uma criatividade ao avesso, né? Uma criatividade controversa. A pessoa vai criando mundos e fundos, e vai criando, e vai encanando, e vai... Nossa, não, é porque isso, é porque ninguém me quer, ninguém gosta de mim. Que nem a pessoa que chega na igreja e fala assim, um dia ela chegou, disse que o padre olhou feio, não deu atenção, foi ver o padre com dor de barriga, tadinho. A hora que ela chegou, o padre fez... né? E ela, o padre tá olhando feio pra mim, nem te viu, minha filha. Mas a pessoa encana, cria. Tem gente, já percebeu que tem gente assim? Que encana com as coisas, essa pessoa precisa de um João Batista. E às vezes esse João Batista é você, marido, esposa, pai, mãe, amigo. Ei, vem cá, acorda, desencana, vem pra realidade. E tem outros que vão entrando num casulo e vão lá no fundo e vão remoendo. Cada um tem um temperamento, né? Mas louvado seja Deus pelas pessoas que entram na nossa vida para nos ajudar, para nos dar sobriedade. Como eu disse, tem gente que tem um senso de sobriedade, tem gente que é encanado com tudo. Precisa de que pessoas a tragam para a realidade, né? Ou tragam para a realidade. E continuando, repito, os chefes não estavam preocupados com a verdade, mas em agradar a opinião pública, em agradar a multidão. Exemplo de pessoas que só são cristãs, quando é conveniente. Você conhece alguém que é cristão somente quando é conveniente? Quando está todo mundo rezando o rosário, quando está todo mundo na canção nova com a camiseta de Nossa Senhora, aí a pessoa é cristã. Vai lá no trabalho que alguém questiona o Papa, questiona alguma coisa da igreja, a pessoa, ó, é um covarde. Que raio de cristão é esse? Fraco, mole, não tem coragem de defender a sua fé, é um saco de batata, não tem coragem.
Saco de batata, para quem não entende, é uma metáfora de uma pessoa mole, né? Que nós, os antigos, falavam isso. Que esses dias eu falei isso, uma pessoa falou, o que é saco de batata? Tem que explicar tudo, né, gente? Porque as gerações mais antigas tinham alguns ditados, né? E eu já estou do meio para lá, do meio da travessia para lá. Os novos não entendem os nossos ditados, né? É que nem o pai falou assim pro filho, caiu a ficha. O filho falou, ficha? Nunca viu um telefone com ficha, né? Não dá risada não, que você já viu, tá? Só os pequenininhos aí que não viram, mas a maioria que tá rindo para mim agora viu. Nós somos da geração que viu, né? Mas para dizer, a gente às vezes não entende, né? E às vezes a gente é fraco, é um saco de batata, é covarde. Por quê? Porque a gente é cristão quando é conveniente. Quando todo mundo diz que é cristão, a pessoa diz que é cristã. Quando todo mundo diz que reza e vai à missa, a pessoa diz que reza e vai à missa. Quando todo mundo diz que vai no show de rock satânico, a pessoa diz que vai no show de rock satânico. Quando todo mundo critica a igreja, a pessoa critica a igreja. É uma pessoa que não tem personalidade, sobretudo que não tem amor à verdade, que não tem amor a Jesus. Na vida da gente, filha, nós temos que fazer uma escolha. Ou nós vamos agradar a multidão, ou nós vamos agradar uma plateia, ou nós vamos seguir, viver e ensinar a verdade. Não dá para fazer as duas coisas. Não dá. Porque, inevitavelmente, existem tópicos da fé, assuntos da fé cristã, da moral cristã, que não são agradáveis. Eu estou fazendo, esse ano, eu estou gravando já, hoje eu estava gravando, por isso que eu estou entrando nesse assunto. Eu estou gravando, vou gravar para o ano que vem, o projeto chamado Leia o Catecismo Inteiro Comigo em um Ano. Nesse presente ano eu fiz o projeto Leia a Bíblia Inteira Comigo em um Ano. Todos os dias ao meio-dia entrou um vídeo no meu canal, de 1º de janeiro até 31 de dezembro, explicando a Bíblia inteira. E no ano que vem, os vídeos estão todos lá na playlist Bíblia em um Ano, você pode fazer. Ano que vem eu vou fazer o projeto Leia o Catecismo Inteiro Comigo em um Ano, que é o compêndio de toda a doutrina católica, a doutrina. E eu já comecei a estudar, e eu já cheguei numa parte, já estou gravando, né, estou adiantado, que toca em uns pontos da doutrina que não são populares. E eu te pergunto, nós vamos mudar a verdade, nos adequar para sermos agradáveis? Nós vamos mudar a doutrina de 2000 anos? Nós vamos mudar o que Jesus diz para sermos acessíveis às pessoas? Ou nós vamos continuar com a verdade da fé e amando Jesus até o fim? Qual vai ser a sua escolha? Como dizia São Pio X, uma igreja que se casa com uma geração, fica viúva na próxima geração. Porque hoje tem coisas, padre, ninguém mais vive isso. Mas porque ninguém mais vive, a verdade se tornou mentira? Porque ninguém mais vive, o certo se tornou errado? Você vai ficar do lado da verdade? Você vai ficar do lado do que é certo? Ou você vai querer agradar a plateia, a multidão? Todo mundo lá na sua escola fala que fazer tal coisa está certo. Eu estou vendo alguns adolescentes aqui, né? Umas crianças. Todo mundo lá na escola diz que, não, vamos fazer assim mesmo, vamos chutar o balde, vamos namorar de qualquer jeito. Só que a Bíblia está dizendo o contrário, o catecismo está dizendo o contrário. O que você vai fazer? Adolescente, criança, jovem, adulto, idoso, padre? Você vai agradar a multidão, a plateia? Ou você vai defender a verdade, viver a verdade e ficar com Jesus? Não dá para fazer as duas coisas. Quem não busca o que é certo, mas só o que é conveniente, no fundo é um covarde. Me perdoe a sinceridade. Quem não tem coragem de evangelizar e de obedecer a Deus, quem não tem coragem de viver a verdade, mais cedo ou mais tarde vai se tornar um Judas, um traidor, é só questão de tempo. É inevitável. Se você vive uma fé conveniente, eu vim na Canção Nova, então no ônibus vindo para cá, eu rezei em línguas 26 horas por dia, né? Disseram bom dia, eu falei bom dia, alabari, candalá, a pessoa já rezou o dia inteiro. Aí chega lá no trabalho, você é católico? Depende, qual que é o assunto, né? Se for um assunto agradável, a pessoa é católica, se não for, gente, a verdade não segue modinhas. A verdade não se adequa ao pensamento que está sendo passado na série, na música, no livrinho que você leu e no videozinho do youtuber famoso que você ouviu. A verdade é. Foi isso que Pilatos perguntou para Jesus quando Jesus estava para ser crucificado. A verdade, qual é a verdade? Jesus disse, eu vim para dar testemunho da verdade. Jesus é a verdade, ele morreu pela verdade. São João Batista morreu pela verdade. Os mártires morreram pela verdade. E eu e você, temos coragem de defender a verdade? De evangelizar? E aqui eu não estou falando para a gente ser mal educado. Aqui eu não estou falando para a gente sair falando mal dos outros. Não. Mas o que é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. E o que é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Não sejamos hipócritas. Defendamos a verdade de Deus, mesmo quando ela não for agradável. Eu vou ser sincero, quando eu estava no mundão, antes de conhecer a Deus, vivia em festa, já contei meu testemunho várias vezes, né? Vivia nas drogas, nos shows de rock, os namoros errados. Era hiper popular, entendeu? Hiper popular, sempre fui de ter muitos amigos, brincar com todo mundo. Aí quando eu me encontrei com Deus e mudei de vida e comecei a seguir Jesus de maneira séria, umas pessoas já não queriam mais andar comigo. Outras pessoas já falavam, não, o cara é radical demais, né? Eu não sou radical, eu sou cristão, né? Tem gente que acha que ser cristão é ser fanático, aí ele vive o cristianismo como se fosse um pagão. Aí eu não sou fanático. O que a pessoa que diz, eu não sou fanático, está dizendo? Ela diz assim, eu vivo o cristianismo como se eu fosse um pagão. Eu digo que sou cristão, mas vivo como um pagão. O que passou na série, o que passou na novela, eu vou acreditar na novela, na série, não na Bíblia. Ué, mas que raio de católico é você? Que raio de cristão é você? Gente, milhares de mártires ao longo dos séculos morreram para defender a verdade. A verdade que é Jesus, a verdade que é a palavra de Jesus, a verdade que é a moral cristã, que eles estão querendo destruir a todo custo, a moral judaico-cristã. Que eles estão explodindo, você vê as séries hoje em dia, que todo mundo assiste, os youtubers famosos, tudo que é princípio cristão é atacado, direto ou indiretamente. Se você é uma pessoa que reza, se você é uma pessoa que tem um mínimo de sensibilidade espiritual e sabedoria, você vê isso claramente, nas músicas. A verdade do evangelho diz que o matrimônio é sagrado, mas as músicas aí, né, a sofrência da vida é só, todo mundo, aquela região nas almas, que você me traiu, eu fui pro motel, é só assim, traição, motel, bebedeira, traição, eu peguei ela me pegou, ela me usou, eu usei. Mas isso aí é totalmente contrário ao que o evangelho diz, mas muita gente segue isso e não o evangelho.
segue o que a série está dizendo a respeito do que as séries muitas vezes pregam a respeito da família, da sexualidade, da vivência dos relacionamentos. É o contrário ao evangelho. Mas está todo mundo fazendo, passou na série. Me perdoe, você não tem capacidade de pensar com a sua própria cabeça? Você não tem capacidade racional? Passou na série, você vai ser um alienado, dominado, só porque tem uma mídia às vezes corrompida, querendo dirigir a sua mentalidade, você vai abraçar isso como se fosse um idiota. Me perdoe. Você não sabe pensar? Você não tem capacidade de raciocinar? Você não tem visão espiritual? Você não tem capacidade de filosoficamente questionar o que está sendo passado pela televisão, pela música, pela série? Ou você vai ser um instrumentável, alienado, manipulado, achando que está arrebentando? Eu sou livre para fazer o que eu quero, mas faz tudo o que te é ditado pela mídia. Você faz tudo o que é ditado pelo youtuber que você assistiu. Meu amigo, se você é inteligente, se você pense com a sua cabeça. Com todo carinho, Padre, eu disse, com todo respeito, com a sua cabeça eu digo, a partir da cabeça de Cristo, né? Não é para você se tornar um anarquista. Reflita com seus raciocínios a partir do pensamento de Cristo, como está escrito lá em Filipenses, capítulo 2, tende em vós o mesmo pensamento de Cristo, né? A partir do Evangelho, óbvio. Mas absorva os princípios do Evangelho e pense criticamente. É por isso que eu fiz esse projeto nesse ano, leia a Bíblia inteira comigo em um ano, expliquei a Bíblia inteira. Por quê? Porque você precisa pensar a partir do Evangelho, da revelação bíblica, para você ter condição de questionar o que está acontecendo. Mas a maioria das pessoas não questiona, elas só recebem. Elas acham que está tudo certo. Não. E querem agradar a multidão, e querem dizer que ir para todo mundo, ir para onde, me perdoe? Todo mundo está indo. Se todo mundo está indo para o buraco, você está vendo que é um buraco, você vai entrar. Não tenha coragem de ser revolucionário, tenha coragem de ser diferente, tenha coragem de remar contra a correnteza, tenha coragem de subir a piracema, como o peixe que sobe contra a correnteza. Sabe, chegou um tempo, Padre Jonas já dizia isso, citando um teólogo do século XX, Padre Jonas citava um teólogo do século XX que dizia que no século XXI, isso lá no século passado, esse teólogo dizia, e o Monsenhor Jonas Abib o citava muito, no século XXI, ou os cristãos vão ser místicos, muito de Deus, muito decididos, ou eles não vão ser nada. Porque chegou num ponto que não dá para ficar em cima do muro. Ou você é cristão de verdade, ou você vai ser um banana.